Fala, minha irmã, bom dia, tudo bem? Betinho passando por aqui, minha irmã, para compartilhar uma reflexão aqui com você, tá bom? Você que está no grupo das mulheres da Betel, eu preciso, como um dos irmãos que tem tentado liderar alguns homens da Betel, quando a gente diz alguns, porque são aqueles que se aproximam da gente, né? A gente se aproxima dos homens, mas tem uns que se afastam. Outros se aproximam. Então a gente lidera alguns porque esses alguns se aproximam da gente. Então eu quero compartilhar aqui com você uma reflexão partindo de um texto da palavra do Senhor que diz que a mulher sábia edifica a casa e a tola com as próprias mãos a destrói. Irmã, por favor, preste muita atenção no que eu vou te dizer. Muitas mulheres cristãs, mulheres de Deus, mulheres crentes verdadeiras, elas dariam tudo que pudessem dar para ver seus maridos convertidos e envolvidos com o reino de Deus, amando o Senhor Jesus e envolvidos na igreja local. Mas parece que algumas mulheres, quando já têm esse privilégio, parece que elas não sei se perdem essa vontade, esse desejo, ou se perdem aquilo que estava sobre o controle delas, né? Então, o que eu percebo, o que a gente percebe, é que a impressão que dá é que às vezes as mulheres da igreja do Senhor, e aí trazendo aqui para Betel, nossa igreja local, parece que às vezes as mulheres criam obstáculos para que seus maridos não se envolvam com a obra do Senhor. E aí eu estou dizendo as mulheres que têm os seus maridos já convertidos. Por que essas aspas dos convertidos? Porque eu posso apresentar um texto para você, por exemplo, que o nosso pastor pregou domingo, que fala sobre como a gente pode identificar alguém que é de fato, verdadeiramente salvo, né? E a gente pode observar alguém que é verdadeiramente salvo pelo comprometimento daquela pessoa com a obra de Deus, com os irmãos na fé. E o que a gente percebe, infelizmente, na nossa realidade, é uma falta de envolvimento dos homens, né? A gente percebe que os homens estão ali nos domingos, poucos estão na quarta-feira, e parece que isso é tudo que a igreja, que Deus espera de nós. E eu preciso te dizer, minha irmã, isso não é nada do que Deus espera de nós, né? Aliás, é bem pouco, para não dizer que não é nada, é bem pouco do que Deus espera de nós. Deus espera de nós um culto racional, um culto vivo de segunda a segunda. E eu estou gravando esse vídeo aqui, por quê? Porque de anos, 23 anos eu estou na Betel, e eu sempre participei das tentativas dos irmãos mais velhos tentarem reunir os homens para fazer um trabalho longo, um trabalho efetivo, um trabalho que gere frutos para a glória de Deus. E a gente sempre teve dificuldade. Para nos consolar, esse não é um problema só na Betel, né? A gente tem estado em contato com homens e líderes de outras igrejas e a gente tem percebido que os homens, eles estão tipo assim, ó, quanto menos eu me envolver, melhor. Mas ao mesmo tempo a gente percebe que em alguns momentos as mulheres têm uma grande contribuição, as esposas. Por quê? Porque quando os irmãos organizam alguma programação, alguma atividade com os homens da igreja, as mulheres entram na disputa. Minha irmã, seu marido, por pior que ele seja, ele não gosta de te ver contrariada. Então, se o Betinho, se os líderes da igreja, se o pastor da igreja organizar uma programação de homens, e no mesmo dia você falar, hoje nós vamos pro shopping, o seu marido vai pro shopping. Sabe por quê? Porque ele não quer gerar nenhum problema com você, nenhum desgaste com você. Aí você pensa, então, ganhei o jogo. Você perdeu o jogo. Sabe por quê? Porque essas programações que nós estamos tentando promover com os homens é para justamente devolver o seu marido posicionado como homem de Deus, como um marido de Deus, como um pai de Deus, como um filho de Deus, como um cidadão de Deus, né? Ou seja, um homem de Deus restaurado, posicionado, pronto para servir sua esposa, seus filhos, sua mãe, seu pai, seus sobrinhos, seus netos,
né? Mas a gente percebe, irmãs, a gente tem tido dificuldade, porque eu não sei o que passa na cabecinha de vocês, que vocês acham que seus maridos trabalham tanto, que um dia, 2 horas de um dia a cada 2 meses vai afetar o descanso dele. Minha irmã, deixa eu concordar com vocês aqui, nesse momento. Vocês, mulheres, trabalham muito mais que nós, homens. Muito mais. O trabalho de vocês não tem folga, o trabalho de vocês não tem férias. O trabalho de vocês é intenso, é 24 horas. Vocês estão sempre prontas, né? E ontem mesmo eu estava pensando nisso. O que é interessante, minhas irmãs, é que com todo o trabalho a mais que vocês fazem, quando a gente fala vamos sair, vocês saem sempre belas, arrumadas, cabelo escovado, perfumadas, unha pronta, maquiagem, sempre belas. E como é que nós saímos? Uma bermuda, um chinelo e uma camisa, tá tudo certo. Muitas vezes a gente nem o cabelo tá cortado. A gente põe um boné para esconder o cabelo mal cortado, ou grande, né? Então eu quero te pedir, minha irmã, ouça aqui esse clamor do Betinho, em favor, em nome dos homens, dos líderes, dos homens da igreja. Estimule seu marido a estar na escola de homens. Sabe por quê? Quem vai ganhar é você. Nós não queremos roubar o seu marido da sua casa. Presta bem atenção. A escola de homens, ela funciona a cada 2 meses, 2 horas. Será que 2 horas, de 2 em 2 meses, vai fazer com que teu marido suma de casa? Se enfie dentro de uma igreja? Não é essa a nossa ideia. Nós não queremos, já é de 2 em 2 meses, porque nós não queremos seu marido todo dia na igreja. Nós queremos o seu marido todo dia dentro da sua casa, te amando, te respeitando, te honrando, provendo, fazendo tudo que for possível para trazer tudo que é responsabilidade dele para dentro da sua casa. Mas qual é o problema? O problema é que nós não estamos conseguindo conversar com muitos dos maridos dessas mulheres que estão me ouvindo aqui agora. E aí, quero aproveitar aqui para dizer algumas exortações. Minha irmã, não adianta depois você ir, pastor, eu preciso conversar com o senhor. O que foi, minha irmã? Ah, meu marido é isso, meu marido não faz isso, meu marido não me ajuda, tudo sou eu, o peso tá demais para mim. Irmã, a culpa é sua. A culpa é sua. Sabe por quê? Porque quando a igreja promove um encontro de homens para que o seu marido seja confrontado por homens e seja posicionado no lugar dele para fazer o que é a obrigação dele, o que é a responsabilidade dele, você cria um obstáculo para que ele não vá, a consequência é você ter um homem frouxo, um homem que não faz o que precisa ser feito, um homem que simplesmente deixa tudo em suas mãos. E no final da história, ainda corre o risco de reclamar de você. Esses dias eu vi uma matéria na televisão que dizia assim, que na televisão ou na internet, eu não lembro agora, ele falava assim que, essa matéria falava que mulheres que estão exigindo que seus maridos urinem sentados na privada. Por quê? Porque a gente sabe, né, que os homens ele não tem uma mira muito boa. Então de vez em quando cai fora da privada mesmo. Mas aí parece que isso é louvável. Olha, as mulheres ganharam e tal. Porque agora os maridos têm que fazer as suas necessidades sentado para que não suje a privada. Minha irmã, isso é uma das amostras de como as mulheres estão entendendo errado a figura masculina. O homem, quando ele é adestrado, ele é adestrado. Então, se você quer o comportamento de uma mulher num homem, depois não queira um homem dentro de casa. Se você reclama que seu marido urina fora da privada, o que deve ter cuidado, né? Não estou falando que isso pode ser feito à torta e à direita. Mas se você quer que seu marido urine sentado, isso é uma posição de mulher. Não exija depois uma posição de homem dentro da casa, quando ele precisar conversar com o filho, quando ele precisar resolver um problema, e no final você vem e fala, fica tudo na minha mão. Foi você que escolheu. Então assim, resumindo a história aqui, do meu desabafo, nós temos tido muita dificuldade
de alcançar os homens na Betel. Há pouco tempo, eu ouvi de uma pessoa que disse, uma mulher que disse assim: Betinho, meu marido trabalha a semana toda, no sábado eu vou pedir para ele ir para a igreja 2 horas a cada 2 meses. Aí eu falei assim: é mesmo? Então tá bom. Sabe o que é interessante, irmãos? Que algumas das pessoas, das mulheres que falam isso, há um tempo atrás, estavam, entre aspas, orando pela conversão do marido. E aí eu fico pensando, será que ela orou pela conversão do marido mesmo? Ou será que ela orou só para que o marido a acompanhasse até o prédio da igreja quando ela estivesse? Os maiores problemas nas famílias, a origem é na falta da liderança do homem. Eu estou perto de uma família que infelizmente foi destruída porque o marido não se posicionou, o marido não vigiou, o marido não cuidou e infelizmente aconteceu uma desgraça, né? A família foi destruída. E a culpa? Do homem, porque a responsabilidade sempre será do homem, sempre será do homem. Deus não deu ordem para a mulher, deu ordem para o homem, né? Então, eu queria te pedir, minha irmã, que você, em nome de Jesus, estimulasse seu marido a estar na escola de homens com a gente. Segunda coisa, não inventa nada nesse dia, pelo amor de Deus, não inventa nada nesse dia. Sabe por quê? Porque quem vai perder é você. Você ganhou naquele dia, mas pode ser que lá na frente é você que perdeu. E depois não adianta procurar pastor, porque nenhum pastor tem poder para mudar o que um comportamento pode mudar, tá bom? Só lembrando que dia 5 de abril agora, nós teremos a nossa escola de homens na Betel. E eu queria te pedir, mulher, se você é sábia, se você quer edificar a sua casa, estimule seu marido a estar conosco na escola de homens. Caso contrário, acredito que você não está sendo sábia. E aí corre o risco de você, com as suas próprias mãos, estar destruindo a sua família. Homens fortes, famílias fortes. Homens fracos, famílias fracas. Uma mulher nunca terá estrutura para ser e fazer o que um homem cheio do Espírito Santo pode fazer. Nós queremos, como homens da Betel, como líderes dos homens da Betel, nós queremos um exército de homens cheios do Espírito Santo, que amem a Deus mais que tudo e que temam somente o pecado. Que Deus te abençoe, minha irmã. Eu espero que você entenda o que eu disse aqui, tá bom? Até mais, conte comigo. Um abraço.